Boa tarde, meu Luana. Agora nós vamos falar daquilo que é quase que o inverso de que nós estávamos estudando. Em detrimento que o capitalismo e essa industrialização e o racionalismo acabava levando esse progresso científico, a desumanização, a desigualdade social, vem uma nova ideologia no mundo agora, principalmente europeu, que é chamado de romantismo. Ele vem sendo bem contrário àquilo que nós vimos na aula passada. E vem assim, com diversas propostas diferentes, né, para esses dilemas do ser humano. Na idade contemporânea, o chamado romantismo. E é interessante esse nome, porque vocês vão ver agora. Ele é um movimento cultural que acaba se iniciando no século XVIII e predominou durante a metade do século XIX todo. E ele envolvia o quê? A arte e a filosofia. Expandiu-se pela Europa para algumas outras regiões do mundo e características de uma sociedade, características bem peculiares. Aí, de um modo geral, completo, o romantismo acaba sendo uma reação a esse espírito racionalista, que acabou levando, orientando o mundo, orientando a sociedade. E ele, precocemente, ele acaba captando a noção de que essa racionalidade, essa mecanização do mundo industrial acaba instruindo, então, institui a ameaça de um processo que representava a sociedade humana. O que é isso? Eles querem, então, tentar provar de que esse racionalismo e essa mudança comportamental, ela não era benéfica, porque trazia, claro, uma desigualdade social muito grande, trazia, então, uma racionalidade exacerbada, que isso, então, descaracterizava um pouco o ser humano. E as principais características do romantismo era pela exaltação do indivíduo, suas emoções, da natureza, da pátria. Eles valorizavam muito, olha para vocês verem que tanto que é diferente, eles acabam valorizando muito, então, as paixões e os sentimentos valorosos. Era o nascimento, prestem atenção, da instituição e da emoção contra a supremacia da razão. Era a afirmação do amor contra a frieza da racionalidade. Após o reconhecimento de que o indivíduo permanecia insatisfeito em relação aos anseios mais profundos da liberdade, enfatizando a intuição, a aventura e a fantasia. Valorizavam também a subjetividade. O sujeito era o centro da visão romântica do mundo. Depois nós vamos ter um grande representante que é estudado muito ultimamente, principalmente no terceiro ano, ter exigido muito, que ele também é contra o racionalista, que é Kierkegaard. Ele também acha que a maneira com que os racionalistas eles olham o indivíduo é de uma maneira muito simplista, que é só razão, sendo que o ser humano como um todo, ele é envolto de uma grande subjetividade. Então bate muito com a ideia romântica, né, desse período contemporâneo. Então, o romantismo ele retoma a ideia de natureza como essa força vital que resiste à racionalidade tecnológica. Outra resposta a essa inconformidade com o mundo urbano industrial. A natureza ela passa a ser exaltada e idealizada, a ser vista como certo misticismo. O romântico recupera, assim, a sensação de plenitude, de pertencimento a uma totalidade, a qual não mais se reconhecia na fragmentação racionalista do mundo social e científico. Então, ele está dizendo o seguinte: o racionalismo, ele olha de uma maneira muito fragmentada o ser humano.
enquanto que o ser humano é toda uma subjetividade e que o racionalismo acaba esquecendo isso. E o romântico, e nessa ideologia do romantismo, ele olha ele enquanto um todo. É muito valoroso também, né? Você saber que eles estão olhando o ser humano de uma visão mais holística, né? Ele como um todo. A concepção de Deus como razão suprema, própria do iluminismo, acaba sendo substituído pela presença mística e emocional da divindade, pois para os românticos, Deus fala a linguagem do coração e não da razão. Então dá para entender através dessa fala do autor que é bem contrário à visão racionalista, né? O romântico ele quer valorizar realmente o todo. Não adianta ninguém tentar achar que o homem, se você colocar de uma maneira fragmentada, você vai conseguir. O que conseguiu o racionalismo? Conseguiu, então, uma desigualdade, uma desumanização que nós vimos anteriormente. Então, essa corrente do romantismo, ela vem realmente bater de frente com os racionalistas, né? Que começam a aparecer. Por isso que Kierkegaard vai ser um filósofo que também vai abraçar uma ideia muito parecida. Muito parecida com o dos românticos. E é muito legal. Claro que não é igual o romantismo está falando, Kierkegaard. Ele fala de uma coisa bem parecida. E o desenvolvimento do racionalismo, do amor pela pátria, da valorização das tradições racionais, além do anseio para a liberdade, sobretudo na fase mais madura do movimento, foram outras características românticas. E aí, então, nós temos o romantismo nas artes. Nós temos, então, grandes nomes desses romantismos, que são os poetas alemães. Schlegel, não sei se pronuncia dessa maneira, ele é de 1767 a 1845, o Novalis, o Hölderlin, e os escritores também alemães Schiller e Goethe. Viveram ambientes românticos, a parte de suas obras inclui nesse movimento, embora tanto quanto o outro propusessem, a partir de um lado momento, o equilíbrio entre o romantismo e o iluminismo. Então, nessa parte aqui, desses nomes, vai ter alguns que vão tentar equilibrar esses dois movimentos, tanto o do iluminismo, que preza o racionalismo, quanto do romantismo, que vê a subjetividade do ser humano. Na música destaco, então, Beethoven, Schumann, Brahms, Schubert e Chopin, tá? Então, esses são esses homens que, por mais que às vezes a gente não saibam muito quais são essas músicas dele, mas a gente sabe que são músicas que pelo menos a gente já ouviu esses compositores, né? E na filosofia, o romantismo, então, ele aparece não como um movimento ou corrente facilmente identificável, mas algumas das características acabam podendo ser reconhecidas em vários filósofos dessa contemporaneidade, que no caso aí eles não citam Kierkegaard, eles vão citar Jean-Jacques Rousseau, que é um ícone nesse processo. É o caso, então, o Rousseau, conhecido mais como Rousseau. Apesar de ele ainda comungar de alguns aspectos com a filosofia humanista, o filósofo tinha reservas, prestem atenção, vou ler essa parte. O filósofo tinha reservas em relação à crença no progresso científico, além de ter concebido um bom selvagem, personagem oriundo de uma idealização da natureza, por isso que muitos o consideram, então, como um pensador pré-romântico. Outro exemplo de influência romântica do idealismo alemão do século XIX, o idealismo alemão, ele então reteve do romantismo os aspectos do racionalismo, do amor à pátria e da valorização do povo e do Estado como um organismo
e quem foi seu maior representante foi Hegel. E ele acaba também tentando rebater alguns sentimentos românticos. E aí, em seguida, uma corrente filosófica assentada na confiança do progresso científico, que aí você vai ver que esse processo racionalista ele começa a ser inserido, que teve grande penetração em diversas sociedades ocidentais, é o positivismo, com Auguste Comte. E Auguste Comte, nós vamos estudar ele agora durante 2 semanas. Ele é um grande representante dessa corrente. Vocês vão ver que tem autores que vão falar muito bem dele, tem autores que vão falar de maneira muito negativa, e aí eu vou colocando o porquê que alguns filósofos e alguns historiadores posteriormente vão falar muito de Comte. Há uma crítica, colocando aí brevemente para vocês, foi o lema da nossa bandeira, que no caso é Ordem e Progresso, vem desse movimento positivista, porque Auguste Comte, ele é o Autoconcours, ou seja, o pai do positivismo. E aí, então, fica aí para nós, então, conhecermos. E o romantismo, como vocês podem ver, é uma linha extremamente interessante, né? O fato de fazer uma crítica muito grande ao racionalismo, depois vai aparecendo filósofos que vão tentar trazer um equilíbrio, que vem em grande parte um crescimento do racionalismo, mas também não vão deixar de lado toda essa subjetividade do ser humano. Mas no início tem muito para mostrar, então, que não tem como ver o homem só por um prisma. E que ver o homem de maneira racional é uma maneira muito simplista, segundo o romantismo, porque acaba negando a grande subjetividade do ser humano. E é muito legal ver essas duas correntes, né? Porque um valoriza muito o que nós sabemos que também nós temos, e outro valoriza esse crescimento. E Auguste Comte, então, vai falar que o progresso, ele vai acabar, então, a ordem acaba levando ao progresso, e o progresso, obviamente, é inserido em muito de um dito progresso que leva também um pouco dessa racionalidade. E tem muita coisa que esse cara vai falar. E ele vai explicar algumas coisas do que é o positivismo, da lei dos 3 estados, a reforma da sociedade. É um pouquinho extenso, por isso que nós vamos deixar aí pelo menos 2 aulas, tá? Para a gente ver isso, que é muito interessante também conhecer. Um abraço.